Friday Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Olá, pessoal. Que bom que todo mundo está bem. Eu hoje estou aqui com o meu colega Diego Falek, que também é diretor da Harvard Law School Association. Olá, Diego, tudo bem? Tudo bem, Chico? E nós vamos ter o prazer de entrevistar a mais nova contratação de Harvard, a professora Mariana Pargendler, que também é professora da FGV de São Paulo, tem mestrado e doutorado em Yale, e agora finalmente resolveu se juntar à melhor faculdade de todas, que é a Harvard Law School. Então, nos dá uma grande honra a todos nós. O nosso podcast, a segunda fase, começa hoje, com essa entrevista extraordinária, que vai ser conduzida fundamentalmente pelo Diego, e conta com a presença do nosso colega Carlos Portugal Gouveia, que tem a honra de ser o marido da Mariana. Diego, bola com você, vamos lá. Mari, é um prazer estar aqui, Carlos, Chico, estar aqui com vocês. Você é um orgulho aqui nosso brasileiro, uma professora em Harvard, realmente um orgulho nosso nacional. Eu vou começar aqui do começo, uma pergunta bem básica, assim, como é que você descobriu o direito societário? Bom, primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, o Chico, o Diego, o Carlos, uma alegria. E o Diego pergunta como é que eu descobri o direito societário. Eu descobri o direito societário, primeiramente, na graduação. Eu me formei na Federal do Rio Grande do Sul, tive um excelente professor de direito comercial, Carlos Zanini, e ele tinha aulas fascinantes sobre direito societário, que eu lembro até hoje. Assuntos candentes de proteção dos minoritários, de nacionalidade das sociedades anônimas, e aquilo me marcou. Mas a minha trajetória de pesquisa desde a época da faculdade, eu cheguei a estagiar, gostava muito, cheguei a estagiar com esse professor, mas daí surgiu a oportunidade de eu ter uma bolsa de iniciação científica com a professora Judite Martins Costa, que é especialista em direito privado, e com ela, daí eu enveredei para a linha do direito contratual, da responsabilidade civil. E depois, logo na sequência da graduação, eu fui fazer LLM nos Estados Unidos. E durante o meu LLM, eu dividi meu tempo entre contratos e responsabilidade civil, mas também, daí já dei bastante ênfase no direito societário, até porque a Academia Norte-Americana em Direito Societário é bastante forte, é um tema que tinha até mais matérias. Então, a minha formação, a partir dali, passou a ser bastante marcada pelo direito societário. Confesso que no meu primeiro projeto de doutorado, ele era sobre ainda contratos, mas aí no meio do doutorado eu mudei de projeto e daí fui estudar a história das sociedades anônimas no Brasil e a partir daí, embora eu ainda me dedique a direito privado, direito contratual, a ênfase da minha pesquisa passou a ser no direito societário e na governança corporativa. Muito legal. E hoje em dia você tem uma carreira mais acadêmica mesmo, ou você trabalha também com outras coisas? Sou professora em tempo integral na GV desde que eu terminei o doutorado. Esse regime de professor em tempo integral na GV, assim como em Harvard, é um regime que permite algumas atividades paralelas, é uma limitação de tempo. Então, eu trabalho em algumas consultorias, em algumas arbitragens, mas realmente a minha dedicação precípua é a vida acadêmica, a docência e a pesquisa. E conta um pouco para a gente, Mari, o que você gosta? É uma profissão, enfim, muito interessante. Assim, conta para a gente o que você gosta mais aí dessa profissão, do jeito que você, da tua vida profissional. Ai, Diego, até é difícil escolher, porque essa posição de professora eu reputo realmente maravilhosa. Bom, começando, porque eu tenho vários pontos que são muito legais, mas começando primeiro, isso recentemente teve uma edição do European Corporate Governance Institute, do qual eu faço parte, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, e uma das professoras falou que não tem nada que bata a adrenalina da descoberta científica. Eu me identifiquei demais com isso. Então, acho que a emoção mesmo da vida dedicada à pesquisa é muito interessante. Quando resolvi virar professora, meu pai olhou para mim e falou: Mariana,
parabéns, a vida acadêmica da mente é a mais aventureira que existe. E eu acho que esse é um aspecto que me encanta muito. Também me encanta muito o aspecto da docência e de conviver e formar as novas gerações. Acho que tem esse aspecto muito legal na vida acadêmica de socialidade, de conviver com colegas, de conviver com alunos, de ter esse aspecto de mentoria. Isso me dá muita alegria, né, de ver os alunos realizando seus sonhos, indo para frente. Então, esse é um aspecto muito legal, e hoje em dia também se fala muito, né, nas escolhas profissionais, de você ter um propósito, e eu acho que o propósito realmente da vida acadêmica, ele é muito claro em diferentes aspectos, tanto de formar as novas gerações, mas também no aspecto da pesquisa, porque entender o mundo é um requisito para a gente tentar melhorar o mundo, transformar o mundo. Então é uma carreira que eu acho que tem muitos encantos, e, enfim, me considero uma pessoa muito privilegiada por poder exercer essa profissão. Mariana, eu vou aqui fazer a minha primeira pergunta, tá? Primeiro, eu queria dizer para você que você segue os passos da Zoe Mentikoff, que foi a primeira professora mulher da Universidade de Harvard, da Law School, em 1947, apesar de Harvard já tinha naquela época alunas mulheres. Essa foi a primeira professora. E para nós, depois do Mangabeira, você é a primeira professora a atingir esse posto extraordinário de ser uma professora da Harvard Law School. Inclusive, vai conviver com dois grandes amigos meus, o Robert Charles Clark, que é meu amigo até hoje, e o meu colega de classe, que é o Lucian Bebchuk, que é ótimo, você pode procurá-lo, ele também gosta muito de mim. Eu tenho duas perguntas assim de curiosidade. Primeiro, você já leu Bulhões Pedreira ou você ficou só no Túlio Ascarelli? Segundo, quantas fusões você fez na sua vida ou reestruturações de companhias? Fala um pouco disso e fala um pouco da diferença da academia e do mundo real, ou você acha que as duas coisas são totalmente separadas? Uma pergunta provocativa. Vamos lá, Chico, obrigada pelas perguntas. Se já li Bulhões Pedreira ou só Túlio Ascarelli, já li ambos, com certeza. No tema do meu doutorado, foi justamente uma história das Sociedades Anônimas do Brasil, teve uma ênfase bastante grande no século XIX, mas chegou até o processo de formulação da Lei 6404, então eu li e dialoguei com Bulhões Pedreira também, por ocasião do doutorado, e confesso para você, também na minha pesquisa atual. Então, atualmente estou com projetos em andamento, e os fichamentos super recentes são fichamentos da obra do Bulhões Pedreira, entre tantos outros autores brasileiros. Né? Nosso direito societário é uma área que tem grandes autores nacionais com pensamento, em larga parte, original, distinto, e esse acho que é um aspecto bastante interessante para ser apontado. O Pelé é o Bulhões Pedreira, só para lembrar aqui. Não sei, Chico, vou aqui talvez puxando um pouco a sardinha para a Universidade de São Paulo, em homenagem aqui ao Carlos, né, eu faria uma referência ao Faber Conte Comparato, né? Acho que a gente tem todo tipo de estrelas nacionais, as importadas, certamente, Ascarelli. Erasmo é um cara bacana também, guerreiro. Mas todos eles lembram do Bulhões Pedreira como o advogado. E o Lamy também, que a gente não pode esquecer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Era uma dupla muito, muito especial. E você me perguntou sobre fusões e aquisições. E de fato, eu tenho atuado como professora em tempo integral desde que terminei o doutorado, mas entre o mestrado e o doutorado, eu tive a oportunidade de advogar em Nova York, numa Big Law, e daí lá eu trabalhava na área de, tecnicamente, fusões e aquisições, embora fossem os departamentos na época conjugados, fusões e aquisições e private equity, então tinha tantas fusões e aquisições estratégicas como as fusões e aquisições de private equity. Era uma época que o mercado estava aquecidíssimo, então foram várias, Chico, não consigo lembrar
o número, tinha também aquelas que iam para frente, aquelas que não iam, mas mesmo aquelas que foram. Vou dizer para você, a que mais me marcou foi uma aquisição de uma companhia que tinha o catálogo de músicas da Sony, porque a gente acabou tendo uma assinatura gigante, né, nos nossos materiais do closing, do Michael Jackson. Então, aquela eu me lembro muito pelo aspecto pop daquela aquisição, mas foram várias. E você pediu para eu refletir um pouco sobre a conexão teoria e prática, né? E acho que esse é um aspecto muito rico, porque, inclusive, a prática de direito societário, ela pode ser muito diversa, né? Uma vida é a vida mais sua do estruturador de operações, né? E que foi a minha, embora eu tenha exercido essa vida num escritório em Nova York, a vida de quem faz o M&A. Outra dinâmica bem diferente de quem vai, por exemplo, litigar os casos e essa ótica do litígio ou dos pareceres e da arbitragem, e são olhares distintos. E é verdade que a tradição das faculdades de direito no Brasil e no mundo, também nos Estados Unidos, era historicamente focada no aspecto, né, da vida do direito societário no contexto do litígio. E claro que ele é importante, obviamente, para quem estrutura as operações, porque tem que ter esse cenário em mente, mas menos pensada no ponto de vista de quem estrutura as operações. Mas na minha docência, e isso foi verdade tanto na FGV, mas também em Harvard, quando eu estive lá em 2022, um dos cursos que eu lecionei foi um curso sobre contract design, sobre desenho contratual, que toma um pouco mais essa perspectiva de quem estrutura as operações e não necessariamente quem litiga, porque enfim, eu considero realmente que os ângulos são distintos e muitas vezes os cursos mais tradicionais, eles têm um olhar mais focado para os argumentos em sede de contencioso e não esse olhar de tantos que atuam na área, mas em um momento anterior e bastante rico e cheio de peculiaridades. E é por causa disso, Mariana, que você escreveu o The Rise of International Corporate Law, quer dizer, tem a ver com essa sua visão que você une essas coisas todas, é essa a razão do seu livro? Porque o direito americano e o direito brasileiro são totalmente diferentes. O direito societário americano e o direito brasileiro não tem denominador comum em nada, absolutamente nada. O board pode alterar o estatuto, etc, etc, tal. E você vem com esse seu tema, que é um tema polêmico, interessante, provocador. Me fala um pouco de onde surgiu essa ideia sua, que é uma ideia bastante original, Mariana. Então, obrigada, Chico, pela oportunidade de falar mais sobre esses assuntos. Primeiro, que eu acho que eu não concordo com a ideia de que não há denominador comum. Então, um dos produtos na minha carreira acadêmica foi uma obra em coautoria com vários professores de diversas faculdades, inclusive o Rainier Crackman de Harvard, na terceira edição da Anatomia do Direito Societário, que pressupõe, né, e explora os aspectos comuns do direito societário de diversos países. Então, acho que existem aspectos comuns e existem diferenças importantes, e ambas me tocam e me interessam, e eu concordo com você que há diferenças muito substanciais em vários aspectos e peculiaridades do direito brasileiro, que são interessantíssimas e merecem reflexão própria. Mas você perguntou especialmente sobre o trabalho do Rise of International Corporate Law. E esse é um trabalho, enfim, inspirado por vários elementos. Eu vou contar um pouquinho da tese, da ideia do trabalho e também um pouco como ela surgiu. Então, a ideia desse trabalho é que existe uma literatura de direito societário comparado, que, aliás, é uma área na qual eu pesquiso muito, direito societário comparado, e a gente sabe que as ideias viajam, e há diferentes influências estrangeiras, de direito estrangeiro sobre os direitos nacionais. E havia uma literatura, um debate na literatura internacional, assim, muito forte desde o fim dos anos 90, sobre como é que a globalização ia afetar o direito societário ao redor do mundo. Será que ia ter uma convergência para o modelo norte-americano? Ou será que os países iam continuar com seus sistemas jurídicos distintos?
Mas o único mecanismo de convergência que era pensado era os países olharem para os outros e adotassem as soluções que lhe parecessem mais interessantes. E o que eu identifiquei nesse estudo é que, sobretudo a partir da crise asiática do fim dos anos 90, há um envolvimento crescente de organizações internacionais, standard setters internacionais, relativamente ao direito societário, que redundam nos princípios da OCDE sobre governança corporativa, nas diversas medidas do Banco Mundial, seja incentivando o novo mercado no Brasil, seja depois criando o tal do ranking do Doing Business, que foi muito influente, inspirando reformas ao redor do mundo, até as pressões do FMI sobre reformas de governança corporativa, incluindo também as próprias iniciativas da ONU, porque foi em sede de uma iniciativa dentro da ONU, do Pacto Global, que surgiu o termo ESG, que acabou sendo um termo que é extremamente influente na atualidade, impulsionando reformas nos mais diversos países. E, portanto, nesse artigo eu defendo que cada vez mais, quando a gente vê nas fontes e influências do direito societário ao redor do mundo, não basta olhar apenas para o Estado-nação, mas há também essa força muito grande dessas ideias que vêm geradas por organismos internacionais, standard setters internacionais, justamente enfocando as externalidades e os efeitos extraterritoriais do direito societário, porque vários elementos de governança corporativa e direito societário resultam em efeitos não só dentro dos países, mas também fora deles, o que gera essa preocupação internacional com padrões comuns. E aqui eu faço até uma homenagem, porque faz cerca de um mês que faleceu o Hiram Milstein, que foi um dos grandes gurus de governança corporativa, e quando eu estava em escritório, eu dividi meu tempo no escritório, no período inicial, sendo advogada na área de fusões e aquisições e private equity, e no segundo momento, trabalhando diretamente com o grande Hiram Milstein em governança corporativa. E nesse artigo, The Rise of International Corporate Law, eu até menciono, puxa, essa é uma pessoa com quem eu trabalhei diretamente, era uma pessoa talvez central nesse direito societário internacional, porque teve envolvido muito fortemente com a OCDE, desde os primeiros princípios de governança corporativa, também teve um papel central no IFC, com as suas iniciativas de governança corporativa. E, portanto, assim, eu também presto homenagem ao Ira e um pouco essa minha experiência trabalhando diretamente com ele em escritório, me deu também um contato com essa matéria-prima da importância dessas organizações internacionais no debate atual de direito societário. Mariana, queria te perguntar uma coisa, aproveitando um gancho do que o Diego e o Chico já falaram. Por sinal, prazer estar aqui com vocês. Chico, uma referência para todos nós, advogados societários no Brasil. E o Diego, um querido amigo. Falar que, Diego, conseguimos trazer a Mari para Harvard, né? A gente tentou muito no passado, falhamos na primeira, mas conseguimos na segunda. Tem sempre um tempo para a pessoa refletir e ver que tomou um caminho equivocado e consertar para frente. Mariana acaba de nos mostrar isto, não é verdade? E agora a Mariana vai ficar do lado certo no Harvard Yale Game, hein? Sem dúvida. Brincadeirinhas à parte, acho que, sem dúvida, um aspecto interessante desse seu processo, Mariana, é que você também vira um exemplo para outros jovens, né, principalmente mulheres que queiram seguir a sua carreira, né? A gente gosta muito de tênis, então a gente estava assistindo, né, os jogos de júnior do Brasil nesse fim de semana, e é incrível a safra de jogadores júnior que tem no Brasil, muitos inspirados pelo Guga, né, mais de 20 anos atrás, mas a gente vê que essas pessoas que realizam seus sonhos acabam sendo de exemplo para outras pessoas. Então, pensando nisso, Mariana, quais conselhos você teria para jovens, principalmente mulheres, que gostariam de seguir os seus passos, né? O que você recomendaria para essas pessoas? Bom, recomendaria que trabalhem duro, trabalhem de forma smart, né? Essa vida acadêmica, ela é cheia de desafios. Não é um sprint, é uma maratona. Então, acho que o trabalho ele vai sendo construído ao longo do tempo e ele tem que ser desenvolvido com muito afinco, mas também com muito equilíbrio,
A produtividade também vem desse equilíbrio da visão do ser humano de forma mais ampla. Eu acredito em exercício físico, eu acredito em sono, eu acredito em vínculo com família, com amigos, em maternidade. Tudo isso acredito firmemente. Eu acho que parte, eu falo muito do acredito, porque parte também é um ato de fé de que com o devido trabalho as coisas virão. E acho importante ter esse ato de fé, porque a carreira acadêmica ela é menos previsível, mais arbitrária do que outras. E, portanto, ela exige essa entrega. Né? Acho que ela exige essa entrega. Ela tem muitos desafios. Ela é feita, recheada de nãos. Né? Todo mundo fala, olha o seu currículo, porque você não viu o meu currículo, o meu shadow CV só com os nãos. Esse é gigante. O meu é gigante. De todos os meus colegas absolutamente bem-sucedidos, também é gigante. Mas veja que bom, os nãos não aparecem no seu currículo, só aparecem nos sims. E isso eu acho que é um convite para a pessoa tomar riscos, né? Para a pessoa buscar publicações mais difíceis, conferências desafiadoras, buscar contatos. Né? Os nãos, eles não ficam com você, você fica com os fins ao final. Né? E uma coisa, você mencionou o fato das mulheres e o período atual é um período de grande consciência com relação ao machismo, à discriminação, período de grande luta, e acho que isso é importantíssimo. Mas eu acho que isso não pode servir como desestímulo, de modo algum. Eu tive muita sorte que na época que eu fiz faculdade, na Federal do Rio Grande do Sul, era uma faculdade com grandes professoras mulheres, né? Mencionei a professora Juti Martins Costa, minha mãe Maria Isabel de Azevedo Souza era uma outra grande professora da casa, havia um grande número de professoras de destaque na casa, de modo que o glass ceiling, né, para mim não era tão claro, né? Enfim, os desafios que depois consegui ver comigo e com outras colegas ao redor do tempo, eles existem sem dúvida, mas também eu acho que uma grande fonte de gratificação é que nós não estamos sozinhas. Hoje em dia essas pautas são pautas que temos aliados, temos aliadas e precisamos de vocês, então não desanimem, seguimos em frente e com essa oportunidade de depois ser uma força para o bem, no sentido de uma maior inclusão e combate à discriminação, que de fato existem, mas não pode prevalecer, né? Não vamos nos intimidar, né? Não vamos nos intimidar e vamos lutar juntas por essa academia que adote uma postura mais inclusiva, mais meritocrática. Acho que isso é super importante, não se deixar desanimar. Mariana, quando você fala na Judite, eu acho a Judite um absoluto gênio. Ela é uma pessoa de uma cultura jurídica, um preparo. Ela é um prazer de conversar. Eu não tive a sorte de ter sido aluno dela, gostaria de ter sido. Isso é uma coisa que me falta na vida, é ter sido aluno da Judite. Eu queria aproveitar que o Chico também mencionou um dos trabalhos da Mariana, de grande destaque. Eu queria mencionar outro, né, que eu gosto muito, que é um artigo que você escreveu há quase 10 anos, Mariana, que chama Corporate Governance Obsession. Que é um artigo muito interessante, né, porque realmente você coloca no papel um debate que estava candente, né, que era esse debate em que medida a governança corporativa ela era, na verdade, uma espécie de discurso, né, para evitar regulação ou não, e isso acabou gerando bastante polêmica, principalmente no exterior, com pessoas que, a gente poderia dizer, pessoas envolvidas no chamado movimento da governança corporativa, que é o que você estava descrevendo ali, né? Então, os personagens daquele movimento que você estava descrevendo. E eu lembro que nessa época você respondia as polêmicas, né, as questões que algumas dessas pessoas envolvidas nesse processo faziam para você, falando, não, olha, eu sou uma cientista, eu estou aqui descobrindo, eu estou colocando fatos, né, e os fatos meio que falam por si só. Então, eu queria perguntar para você, passados 10 anos, né, como é que você vê esse debate e como
que você vê esse artigo que você escreveu também há algum tempo atrás, já que a gente teve vários desenvolvimentos aí nos últimos anos relacionados à governança corporativa no mundo, né? Alguns que você já mencionou, que você acabou tratando no direito societário internacional, né? Nossa, boa pergunta, que resgata um pouco do histórico desse artigo, que foi realmente, na época, controvertido. Até tive colegas que me perguntaram: você vai mesmo publicar esse artigo? Você não tem medo? Ou não gostei do artigo, você vai publicar? E acho que isso é importante, porque eu pensei, eu vou, né? Porque realmente acredito nele. Ele é baseado em pesquisa, são as minhas conclusões, e eu vou publicar sim. E eu vou publicar sim, porque se eu estou nessa profissão, essa é a profissão em que eu falo as conclusões a que cheguei, né? Não é uma profissão pautada pela popularidade ou falar só o que está na moda em determinado momento. Então, teve esse histórico mesmo. Para mim, acho que até foi engraçado. Eu achei curiosa a reação na época. E claro que foi uma decisão até fácil, eu não pensei muito sobre ela. Claro que eu vou seguir em frente, mas é interessante isso que o Carlos trouxe, porque realmente a temática evoluiu muito, né? Então, uma das provocações no artigo era mostrar, e eu mostrava em diferentes períodos históricos, como a agenda de governança corporativa, sobretudo empoderamento dos acionistas, conselheiro independente, vinha sendo utilizada como solução para os mais diferentes problemas econômicos e sociais, desde corrupção, desenvolvimento econômico, fraude contábil, crise financeira, desigualdade, e eu suscitava essa questão: em que medida não haveria um quê de talvez uma distração com relação às soluções regulatórias mais duras, mais estruturais. O que é interessante é que, de um lado, parte do que eu disse de que soluções de governança corporativa estavam sendo utilizadas para dar conta de problemas sociais amplos, e parte da academia não via isso, né? Porque às vezes existe, não nego, Chico, que às vezes existe esse descolamento entre os problemas dos quais a academia cuida e aquilo que acontece na prática, até mesmo no movimento de governança corporativa do mundo real. E hoje em dia eu acho que o mundo convergiu muito na direção desse artigo. Até houve movimentos mais ousados, como debate sobre propósito societário, ESG, que buscam cada vez mais dar conta dos vários problemas do mundo via soluções internas de direito societário. E por outro lado, também essa pergunta que eu fazia já, enfim, há uma década atrás, quase uma década atrás, sobre a eficácia ou as limitações disso, que na época era uma pergunta que podia parecer até ofensiva. Hoje em dia é uma crítica assim, recorrente, banal. Acho que ela virou assim, quase que uma visão absolutamente conservadora. Para mim, me chama muito a atenção como as ideias têm se transformado nesse ramo do direito societário ao longo do tempo, e acho que esse artigo é um bom exemplo dessa mudança desses humores, e acho que, se publicado hoje, o artigo causaria nenhuma controvérsia, né? E realmente acho que o mundo evoluiu na direção dessas reflexões. E Mário, o que você enxerga de novas tendências aí no direito societário? Já que você, enfim, acabou de comentar uma que você conseguiu enxergar e ver para onde a gente estava indo, o que você tem a dizer desse momento? Ótima pergunta, Diego. Acho que uma tendência no atual momento muito forte é o que eu chamo, e ela é no direito societário e também em outros ramos do direito, que é o que eu chamo de quebra, né, ou crise da ideia de modularidade. Um movimento de direito e economia que se tornou muito proeminente na academia norte-americana e, consequentemente, também mundial, tendia a ver os diferentes ramos do direito de uma forma muito compartimentalizada, uma forma de especialização funcional, que nem o nosso cérebro é modular, com uma especialização funcional, cada área cuida de um problema.
o direito também era visto dessa forma. Então, ia se olhar para o direito societário e falar, olha, o direito societário vai cuidar do problema de agência, e o direito contratual vai cuidar da redução dos custos de transação, e o direito concorrencial vai cuidar do bem-estar do consumidor, e assim por diante. E claramente, por exemplo, a questão ambiental, muito importante, mas ela é um problema para o direito ambiental. E hoje em dia a gente vive num momento de crise da modularidade, acho que isso afeta vários ramos do direito, mas com certeza afeta o direito societário. Cada vez mais surge a seguinte questão, e eu acho que isso começou de forma muito clara na época da crise de 2008, qual foi o papel do direito societário, das práticas de governança na crise, e isso só cresceu cada vez mais, com perguntas, por exemplo, sobre qual é o papel que o direito societário tem em questões ambientais, de mudança climática, de questões sociais. Então, esse olhar sobre quais são os problemas relativamente aos quais o direito societário tem que dar conta, houve essa ampliação. Questões que estavam, digamos, fora do espectro do mainstream, hoje em dia, absolutamente, fazem parte do debate central no tema do direito societário. E outro ponto que eu também traria é que na atual situação geopolítica mundial, o direito societário está cada vez mais atento a, eu diria, uma gama maior de países. Então, o direito societário, tradicionalmente, ele olhava só para alguns países do norte global. Hoje em dia, a gente trata de ascensão da China, de outros países do sul global, com um olhar diferente, inclusive desafiando muitas das ideias centrais do direito societário norte-americano. Então, esse direito societário hoje, eu acho que ele também amplia o seu olhar para diferentes países e para essa dimensão de geopolítica. E esses são os temas também que já vinham marcando a minha produção e acho que se tornaram cada vez mais centrais no debate. Mariana, uma ótima resposta essa sua. Eu acho que realmente os argentinos tinham voto plural há anos e anos e anos e nós não tínhamos. Eu acho que tem muita coisa para ser estudada em diferentes países. Olhando dessa maneira e lembrando do seu livro sobre a anatomia da lei societária, o que você acha que o Brasil tem a oferecer ao resto do mundo em matéria de direito societário, fazendo uma análise das nossas externalidades positivas? O que você pode dizer para nós sobre isso? Que, como professora de Harvard, essa é uma visão muito interessante e nova que você pode dar à faculdade olhando para o Brasil. Eu dou uma aula em Vanderbilt, que é de um crédito, junto com um advogado americano, chama-se International M&A, que faz uma comparação entre o que existe nos Estados Unidos, como é que você faz um M&A e como é que você faz um M&A no Brasil. E eu acho que essa perspectiva sua pode dar um pontapé muito forte para quem queira olhar para o Brasil de uma maneira diferente. Você consegue elaborar sobre isso? Consigo, Chico. Tem tanta coisa para falar, né? É um tema tão amplo e é um tema realmente... exato. Não? E esse tema se encaixa muito na minha pesquisa atual, então vou dar algumas pinceladas. De fato, é tão interessante isso, o papel do direito comparado, porque quando eu me juntei ao projeto da Anatomia do Direito Societário, eu pensei, puxa, eu vou aprender muito sobre o direito societário desses outros países, com esses autores, e achei que, enfim, que meu olhar ia se voltar para os outros países. Mas é incrível que, com o direito comparado, a gente acaba se entendendo melhor e vendo o que nos é peculiar. Então, encerrado a anatomia do direito societário, eu comecei por uma linha de pesquisa que focava justamente nas peculiaridades do direito brasileiro, que ficaram, inclusive, muito, muito claras na escrita do livro, porque tinha aspectos do direito brasileiro que eu descrevia e que alguns coautores de outros países falaram, não, Mariana, mas não pode ser assim, não é assim. Não, é assim mesmo. Ele falou, não é assim. Não, é assim mesmo. Então, Chico, acho que tem diferentes aspectos, e até compartilhando com vocês, isso, hoje em dia, estou no momento de não só estudar Brasil e continuar estudando o Brasil, mas também ter um olhar mais amplo
para o tema do direito comparado à luz, assim, com essa perspectiva norte global ou sul global. A disciplina de direito comparado, tradicionalmente, ela trabalha com outras divisões, por exemplo, civil law, common law, e agora eu estou explorando um pouco esse olhar sul global, norte global, porque me parece que algumas peculiaridades brasileiras, elas realmente não são próprias, mas em alguns casos a gente tem fenômenos que são compartilhados com outros países do sul global, mas embora não estejam presentes em países do norte global. Eu vou dar um exemplo de área que eu já estudei e continuo estudando, que me parece interessante, o tratamento do direito brasileiro, que é uma área em que há um quase consenso da literatura de direito e economia, que é o tema, por exemplo, da responsabilidade civil das sociedades controladoras por atos ilícitos das sociedades controladas. Por exemplo, em caso de, por exemplo, um ilícito ambiental, por exemplo, né? Um ato ilícito extracontratual. Então, há uma visão forte, né, dos autores de Direito e Economia, Huntsman e Krachman. Huntsman, meu orientador, Krachman, professor da Harvard Law School, tem um artigo muito tradicional contra a responsabilidade limitada por atos ilícitos extracontratuais, e essa é uma área em que o direito brasileiro parece estar nessa vanguarda, né? Então, no nosso sistema jurídico, a responsabilidade em diversas áreas, tanto no ambiental e extracontratual, como áreas com credores com pouca capacidade de ajuste, o trabalhista, o ambiental, a gente também tem essa responsabilidade alargada da sociedade controladora, em alguns casos até mesmo uma responsabilidade solidária no grupo econômico, seguindo daí, né, não uma vanguarda, mas uma vanguarda que seguiria as prescrições do que entenderia eficiente os grandes autores de direito e economia, mas no sentido que nós levamos isso a cabo e outros países não levaram. Então, esse seria um aspecto que eu destacaria no nosso direito societário. Enfim, há diversos outros, né? O nosso direito societário, ele é bastante original, nem todas as originalidades e inovações, entendo eu, são benéficas, algumas podem ser perversas, mas certamente eu concordo com a ideia de que há sim aspectos muito interessantes que podem, inclusive, levar a uma revisão ou reformulação do pensamento não só no Brasil, mas do direito societário ao redor do mundo de uma forma mais ampla. Você sabe de uma coisa, você está falando num assunto, o artigo 256 da lei não existe em legislação nenhuma de outro país do mundo. Compra de controle de sociedade mercantil. Esse é um ponto interessante que você pode explorar, porque é uma coisa que se tirou da administração o poder de comprar uma companhia, que é um ato de gestão, e se passou para o acionista quando o prêmio a ser pago é superior a 50%. Interessante, só para dar uma palhinha aqui, vou devolver a bola para o Carlos. Realmente a gente sempre esquece, né? Não, mas eu queria justamente dizer que eu ia fazer uma pergunta continuando um pouco o que você já abriu, né? Porque acho que realmente uma coisa que é especial na carreira da Mariana agora é que ela foi contratada, né, tendo desenvolvido a sua carreira inteira numa universidade latino-americana, né? Então a gente estava até outro dia conversando com uma grande amiga nossa, Helena Alviar, que é professora da Sciences Po, também foi professora visitante em Harvard, era professora na Colômbia durante muito tempo, ela foi diretora de uma das principais faculdades de Direito na Colômbia. Ela estava falando, olha, isso é muito especial, né? Uma pessoa que desenvolveu sua carreira na América Latina, mostrando que, na verdade, o Sul global, né, também faz parte dessa discussão, que não é nem do Norte nem do Sul, mas é uma discussão internacional, né, sobre o futuro do direito, aí vamos pensar assim. E aí, até ela brincou, né, que a Mariana, até a comparação é engraçada, mas eu guardei que a Mariana é o LeBron James aí do direito societário internacional, coisa que eu totalmente concordo com a comparação, né, o GOAT, que eles chamam aqui nos Estados Unidos, se bem que eu gosto mais da comparação com o Tom Brady, porque eu sou mais fã dos Patriots, né, do que dos Lakers. Mas uma das coisas que é interessante é saber, né, quais são os seus planos, né, agora que eu acho que a sua carreira ela vai deixar de ser uma carreira
tão só do Brasil, e ela se torna claramente uma carreira internacional, né? Então, quais são os seus planos agora? Quais são os seus projetos de pesquisa para os próximos anos, por assim dizer? Bom, acho que a ideia, embora tenha esse efeito dramático da contratação para o Harvard, da reputação da universidade, acho que a ideia é dar continuidade aos trabalhos que vinham sendo feitos. E acho que, como eu já tinha mencionado, referido um pouco antes, uma parte da minha agenda de pesquisa, no momento, busca justamente levar adiante esse tema que eu convencionei chamar, juntamente com o meu colega Kevin Davis, da NYU, de heterodoxia jurídica no sul global. Trazer essa lente de comparação norte-sul global para o direito comparado e passar, acho que bem como sugeriu o Chico, a identificar e valorizar e entender, seja para celebrar, seja para criticar essas inovações jurídicas no sul global, que muitas vezes passavam despercebidas, porque ao longo do tempo, e esse é um trabalho que eu estou estudando no presente momento, ao longo do tempo, né, acho que também foi um processo histórico, o direito, né, da periferia, do sul global, foi cada vez mais visto como algo subalterno, degradado, deficiente, desinteressante, pouco, né, assim, um show de horrores, né, e que, portanto, não merece ser estudado, não merece ser levado a sério, e eu discordo desse olhar, né, acho que a gente tem que levar a sério o direito do sul global, seja para criticá-lo, seja para encontrar os pontos que são interessantes, originais e que respondem, goste ou não goste, ao contexto desses países, que é um contexto distinto, com maiores desafios institucionais, com maior desigualdade, e o direito, em parte, ele responde, né? Ele não é infenso ao contexto em que ele atua, mas ele se adapta ao contexto em que ele atua. Então, eu pretendo continuar essa agenda da heterodoxia jurídica no sul global, tem uma série de projetos em andamento, e também essa agenda de ter um olhar mais amplo para o direito societário. Claro que quando eu comecei esses estudos, o olhar mainstream para o direito societário era bem restrito, hoje em dia ele está amplo, mas eu acho que tem muito a se ganhar com esse olhar do estrangeiro, né, que consegue ver as questões que muitas vezes aquelas lentes mais acostumadas não conseguem enxergar. E, enfim, Harvard é um tesouro, né, tanto pelos colegas, que são absolutamente incríveis, uma inspiração, como pelos alunos, que também são absolutamente incríveis, uma inspiração, e vêm dos mais diversos países do mundo. Então é uma oportunidade de aprendizado e de troca muito grande, então vai ser realmente um terreno muito fértil para levar adiante esses projetos. Mariana, nós estamos chegando perto do fim da nossa conversa, e eu sempre faço isso em todas as entrevistas que a gente faz. Quero desde já te agradecer, está gravado aqui que você aceitou o convite para o segundo semestre, mas eu queria te fazer uma pergunta que você, assim, de bate-pronto, responder. Um livro, um filme, uma música. Ai, Chico, socorro! Um livro, um filme, uma música. Eu acho que eu vou pular. Fiquei agora inibida com a sua pergunta. Talvez o Carlos possa ajudar aqui, a universitária que ficou inibida com a sua pergunta. Vamos lá. Enquanto você pensa, Mário, eu vou fazer uma pessoal aqui também. Mas para você ir pensando tudo junto. Tá? Qual que é o melhor conselho que você já recebeu na vida? Conselho. Bom, melhor não sei. Eu sei os que causaram mais impressão em mim, e são conselhos que eu recebi durante a faculdade, de professores da faculdade. Então, eles todos têm a ver com a gestão do tempo, né? Acho que essa é o Carlos me conhece, eu tenho muita atenção, assim, à gestão do tempo, e eles têm a ver com isso, e eu acho que essa ideia de buscar usar bem o tempo, né? Acho que o tempo é o que há de mais precioso nessa vida, o que há de mais escasso. Então, eu tinha um professor que falava, se você vai num consultório médico, leve algo para estudar,
né? E eu tenho muito isso, de estar sempre, né, sempre ter alguma coisa para ler, se eu tenho um tempo sobrando, mas também entender que veio junto as duas lições. Aproveite bem seu tempo, aproveite para trabalhar em tempos que seriam mortos, mas também tem tempo para tudo na vida, né? E também saber esse tempo de gestão e o tempo também de não estudar e não trabalhar e fazer outras coisas também. Mas ligado a isso, daí um outro professor, né, daí o Zanini, que eu já mencionei, ele falava o seguinte: olha, é muito importante ter a mesa limpa, porque se você tem a mesa limpa, você vai poder né, já dar conta dos seus afazeres de uma forma eficiente, você vai conseguir dizer sim a mais oportunidades. E para mim isso me marcou muito. Eu gosto, até o Carlos fala que eu tenho um pouco de pânico de deadlines, de prazos. Eu gosto de ir fazendo tudo muita calma, mas um pouco inspirado por essa ideia. Quanto mais a gente vai dar conta das coisas que a gente tem, mais vai se abrindo outras oportunidades. Carlos, me ajuda com as perguntas. Livro, eu acho que um livro que eu tenho certeza que te inspirou muito foi o livro da Judite de Boa Fé, que eu acho que você sempre falou dela, da pesquisa, do jeito que ela escreve. Acho que me parece que é sempre uma inspiração para você, né? Uma pessoa muito próxima de você e que, né, não foi a tese de livre docência dela, mas eu lembro muitas vezes você me contando, né, de você ter acompanhado ela na livre docência no dia. Então acho que essa experiência, né, de debater ideias e de alguém que vai e pesquisa coisas, descobre coisas novas, acho que esse livro né, você usa muito e acho que te inspirou muito. Adorei. Estava pensando num livro de literatura, mas se é de direito, realmente, a Boa Fé no direito privado, que é literatura. Pô, legal de literatura, pô. Pergunta de literatura. Pergunta eu quero saber o pedaço humano da Mariana que eu queria, que a entrevista não é só de direito, é da pessoa, é um conjunto de coisas. A música que eu vou falar dela, a música que acho que marcou o nosso carnaval agora recentemente, que é Faraó. Com a Ivete cantando Faraó. Acho que marcou aí o nosso último carnaval, que a gente ama no Brasil. É o carnaval. Sim. E o Chico estava falando de filme. O Chico é alguma coisa pessoal, né? Eu vou falar o filme que eu e a Mariana que marcou a gente, porque a gente foi ver quando a gente estava namorando e agora a gente foi ver uma outra versão. Eu ia falar isso, vai lá. Kung Fu Panda, né? Então foi um dos nossos dates em Nova York, foi ver Kung Fu Panda. E aí depois a gente foi dançar samba numa casa de samba brasileira. Foi um dos nossos melhores dates ever. E agora a gente recentemente foi ver com as nossas filhas. Vocês estão casados há quanto tempo, Carlos? Nossa, a gente está casado há 12 anos já. Caramba, que espetáculo. Parece mais tempo, porque a gente sempre viveu intensamente, né? Como é que é esse arranjo Harvard, São Paulo, Paris, Londres e Nova York? Como é que funciona isso? Se tudo der certo, a gente vai conseguir aproveitar o melhor de todos os lugares, né? Verão no Brasil, outono nos Estados Unidos, vendo fall foliage, né? Então, quem nunca veio para Nova Inglaterra nesse período tem que vir, porque é lindo demais, uma das coisas mais bonitas do mundo. Tem que ir a Vermont para ver, que é maravilhoso. Aí, ficar um pouquinho até dezembro, esquiar, voltar para o Brasil, verão. Então, se tudo der certo, esse é o plano. Mariana, você tem mais alguma coisa que você gostaria de nos dizer? Algum recado para os alunos de Harvard, para os membros da Harvard Law School Association? Gente, que alegria ser parte dessa comunidade, né? Que honra, que honra. Fico à disposição de vocês. Nós é que estamos honrados com a sua chegada. E realmente espetacular esse podcast. Muito obrigado, Diego, por favor. Obrigado, Maria. Um prazer ter você aqui, um prazer ter você em Harvard. Eu e a Mari, a gente fez o LLM juntos, né? Ela estava em Yale, eu estava em Harvard, a gente se falava bastante. Ela me ajudava a decifrar, enfim, as comunicações com os professores que não eram nada fáceis. Mas a Mari tinha um jeito de interpretar aquilo sempre muito preciso. Então, é muito bom ver você vindo aqui para o nosso lado, finalmente. E ter você como uma inspiração, Mari, acho que como o Carlos colocou, para muita gente no Brasil, mulheres e não só mulheres,
enfim, de que você fazendo um trabalho sério, você consegue chegar aí no Olimpo. Então, um prazer mesmo ter essa conversa aqui com você e aguardamos a segunda opção, a segunda etapa aí dessa conversa.